A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a mudança que Deus fez em minha vida. Eu estou com a Bíblia aberta em um versículo, dos Salmos 113. Salmo 113, versículo 7 e versículo 8. Já eu vou ler este versículo, porque antes eu quero falar sobre como Deus ele mudou a minha vida. E aqui nesse vídeo eu não quero falar sobre uma mudança só prosperamente, só em bens materiais. Mas eu quero falar uma mudança dentro de mim, de quem eu era para quem eu sou hoje. Eu me lembro que eu sempre fui uma pessoa que as outras pessoas falavam que eu sempre fui uma pessoa boa, uma pessoa que não gostava de confusão, uma pessoa que tinha suas falhas, porém sempre as pessoas viam mais as minhas qualidades do que as minhas falhas. Porém, na minha vida, eu fui percebendo que eu só ser uma pessoa boa, uma pessoa que para as outras pessoas tinha qualidades, eu me sentia que faltava algo em minha vida. Sabe aquela falsa paz, aquela falsa alegria que nós temos? Era assim como eu sentia. Eu me sentia com uma falsa paz, que era uma paz momentânea, depois passava. E assim era ano após ano, dia após dia, eu sentia aquela falsa alegria, sabe? Aquela alegria que passava rapidamente. E no fundo, quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu sentia que estava faltando algo na minha vida. Eu sentia que algo tinha que mudar na minha vida. Algo tinha que ter uma rota diferente. E eu sei que muitas pessoas que vão ver este vídeo, que vão assistir esse vídeo, vão ser impactados por esta palavra, porque existem pessoas assim ou que já passaram por isso. E era assim que eu me sentia. E fui convidado, eu fui convidado a ir em uma igreja, em um culto. E eu chegando lá nesse culto, tinha uma missionária e o esposo dela. Eu me lembro que o esposo dela tocava guitarra e ela pregava a palavra. E o que aconteceu? Eu fui 3 dias ali, 3 dias naquela campanha. Todos os 3 dias Deus falou comigo. Todos os 3 dias Deus usou aquela missionária para falar comigo. E daí para frente Deus foi me mostrando e me mudando, Ele foi trazendo, o Espírito Santo foi me trazendo para próximo dele. Até o dia que eu entreguei a minha vida, eu
me converti ao Senhor. E desse dia para frente, Deus ele foi mudando a minha vida, foi mudando aos poucos, colocando peça por peça. Ele vai mudando a nossa maneira de viver, não que não precisa ser mudado ainda. Em muitas coisas eu preciso mudar mais, mas Deus ele vai mudando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Por que eu estou falando a respeito dessa mudança? Porque talvez você aí agora que está assistindo está se sentindo assim. Você está passando por um momento de uma falsa paz, de uma falsa alegria. É uma alegria momentânea, é uma paz passageira. Sabe o que é que está faltando? Sabe o que é essa falsa paz, essa falsa alegria que você está sentindo? É porque você está precisando da paz e da alegria verdadeira, a qual todos nós só vamos encontrar no Senhor Jesus. É no Senhor Jesus que essa alegria e essa paz é verdadeira. E Ele muda a história como mudou a minha. E continua mudando dia após dia. E olha só o versículo, o verso do capítulo, do verso do Salmo 113, Salmo 113, versos 7 e 8. Olha só o que vai dizer. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus ele levanta do pó aquele necessitado e ergue. Ele ergue do lixo o pobre, para fazê-los assentar-se com os príncipes. Olha que maravilha. Ou seja, ele transforma a pessoa. Ele muda a pessoa. Ele muda o meu caráter. Ele muda o teu caráter. Ele muda a tua história. Ele muda a minha história. Não há nada impossível para Deus. Ele mudou a vida do apóstolo. Ele mudou a vida de Saulo, né? Ele mudou a vida de Saulo. Saulo perseguia os cristãos. Passou a pronunciar, proclamar o nome do Senhor. E hoje você vê na Escritura Sagrada, chamado apóstolo Paulo. Moisés, que foi um assassino, Deus mudou a história de Moisés. Davi, que foi um homem que adulterou, se tornou rei. Deus mudou a história de Davi. E Deus ele muda a minha história, ele muda a tua história. E meus irmãos e irmãs, você que está passando por uma luta, por um momento tão delicado, você precisa fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer que você faça. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus ele está te chamando. E isso que você está sentindo, que você está passando, porque
Deus, Ele quer que você olhe para Ele e perceba que Ele está dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou ler mais uma vez esse verso, esse versículo 7 e 8 do Salmos 113. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Deus, Ele quer te levantar do pó, daquela situação que está tão difícil, daquela situação que o homem olha e diz: já era, acabou. É aí que Deus entra na situação, é aí que Deus muda a história. Não acabou. Por mais que pareça que é o fim, não acabou. Por mais que pareça que não tem jeito, para Deus tem jeito. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Sendo assim, meus queridos e amados irmãos e irmãs, eu quero agradecer por cada um que ficou até aqui no final desse vídeo. Eu vou pedir para todos vocês possam nos seguir, curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Grato a Deus, eu sou por cada um de vocês que ficou até aqui. Obrigado, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.